Fala galera marota que curte uma boa dica de obra. Essa dica é dica de pedreiro. E aí, arquiteto, devo chapiscar ou não a minha parede antes de rebocar? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o chapisco, o embolso e também o reboco. Esses três em conjunto vão servir para poder dar firmeza para a sua parede e também preparar para o acabamento final de pintura. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como funciona todo esse processo. Mas antes, deixa o seu like aqui, porque essa dica vai valer a pena. E também, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força. Então, bora pro vídeo. Galera, então o que é o chapisco? Nada mais é do que a mistura de cimento, areia grossa e água. Antes de vir com o embolso e também o reboco, você deve chapiscar a sua parede. Então o chapisco ele fica mais na cor aí do cimento, né, mais acinzentada, e é bem mais molinho aí do que o tradicional reboco. Até porque o chapisco você pode aplicar ele com uma velocidade um pouco maior do que o reboco. Por ele ser uma espécie de massa mais mole, ele é mais fácil de ser jogado aí na parede. E o chapisco, galera, ele também é muito importante para dar um pouco mais de resistência à sua parede e também para dar aderência ao embolso. Então essa é a forma mais correta aí de preencher sua parede e também dar um reforço maior para ela. Ah, tá, beleza, mas eu já vi aí que tem pedreiro que não chapisca a parede e dá certo. Dura muitos e muitos anos e não acontece nada. Isso aí é verdade. Tem muitos pedreiros que não chapiscam a parede e realmente dá certo, galera. Mas é o seguinte, muitas vezes eles utilizam o tijolo baiano, que é esse que tem um frisozinho que vocês estão vendo aí, e ele em si já serve para poder dar mais aderência ao embolso e também ao reboco. Então muitas vezes isso já contribui para não precisar de chapiscar a parede. Mas calma lá, esses pedreiros não chapiscam a parede interna da sua casa. A parede interna não sofre com a ação do tempo, então ela não recebe aí sol nem chuva, mas a parede externa está totalmente exposta às intempéries. Então, é obrigação chapiscar a parede externa, beleza? Antes de chapiscar, você deve molhar sua parede para dar uma fixação melhor do chapisco. Mas galera, já pega essa dica aqui. Eu recomendo chapiscar tanto a parede interna quanto a parede externa. Principalmente se for aí no térreo. Por quê? Como eu já falei num vídeo anterior aqui sobre umidade de rodapé, que eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição, vocês vão ver que essa umidade de rodapé é bastante comum, principalmente quando você não impermeabiliza as suas vigas baldames. Então o chapisco vai garantir aí um pouco mais de reforço nessa parede. Então se você chapiscar, emboçar e rebocar, mesmo que essa umidade suba, você tem aí uma resistência um pouco melhor. De repente a sua parede vai durar um pouco mais de tempo, mesmo com a umidade. Então vale a pena chapiscar tanto interno quanto externo, beleza? E você tem também uma garantia para o seu cliente de um serviço muito mais bem feito. Então agora vamos falar o que é o embolso. O embolso ele vem depois do chapisco e antes do reboco, para preencher a parede e dar mais firmeza para ela antes de receber o reboco. E o reboco ele serve para dar o acabamento final, que ele vem com uma espessura mais fininha, para receber a pintura e você dar o acabamento final na sua parede. Isso se você não for passar massa corrida no caso de ambientes internos, para dar um acabamento melhor ainda e deixar sua parede mais lisinha para receber uma pintura. O acabamento vai estar bem mais bacana, bem mais interessante, já que a massa corrida, o intuito dela é dar um acabamento melhor e corrigir as imperfeições aí do reboco. E galera, pega a dica, em áreas molhadas a gente não reboca a parede, a gente apenas emboça. Você faz o chapisco e depois vem com o embolso. Não há necessidade de você fazer o reboco porque você já vai vir com seu revestimento cerâmico ou o porcelanato. Então não há necessidade de dar acabamento, já que o revestimento está ali para isso. E esse embolso ele pode ser preparado com saibro, areia e cimento. Ou então com areia, cimento e cal hidratado, que é o mais comum. Hein? Já o reboco, a preparação é praticamente a mesma, porém com areia um pouco mais fina para dar um acabamento aí mais interessante. Então, como eu disse, o reboco já é praticamente a última parte, que ela vem depois do embolso. Já o reboco é uma camada mais fina, da mesma mistura do embolso. Então agora que você já sabe as diferenças entre chapisco, embolso, reboco e também já sabe a ordem aí das suas aplicabilidades, você já pode trocar aquela ideia com seu pedreiro, com seu mestre de obra e ficar por dentro do que está acontecendo aí na sua obra. E também você já sabe que é muito importante aí vir com o chapisco, principalmente na área externa. Não pode esquecer que é obrigatório fazer o chapisco na área externa. Na área interna vai depender muito aí do pedreiro que você tiver contratado. Mas fique sabendo que também dá certo, desde que esse pedreiro faça um serviço bem feito e saiba o que está fazendo. Muitos não dizem que tem que chapiscar para a massa do reboco ter aderência, então aqui não mostra isso. Então você vê que eu quebrei a massa do reboco e o chapisco ficou. Então você vê que o chapisco não serve para nada. Aqui, ó, no lugar que não está chapiscado, você vê que a massa do reboco penetrou na cava do bloco e aí é onde ela teve aderência, onde ela teve E agora que você já está por dentro do assunto aí, eu acho que eu mereço um like
e também porque você deixa um comentário maroto aqui. E a gente pode ajudar o maior número de pessoas possíveis. E claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e não deixe de ativar o sininho para poder receber notificações de novos vídeos. E galera, se for possível, compartilhe essa dica com seus amigos. Às vezes pode fazer a diferença na obra dele. E até o próximo vídeo.